Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, há uma ideia que passa hoje pela cabeça da maioria das pessoas que assistiram ao colapso do BPN e do BES, que se lembram das guerras de poder no milénio BCP, que viram Portugal Telecom definhar e os acionistas da EDP enriquecer. E essa ideia é que o crime económico existe e é endémico em Portugal. Sabemos que assim é porque essa foi a forma de dinastias empresariais e financeiras portuguesas se desenvolverem, especializadas na extração de rendas garantidas e do benefício público, tendo do lado da porta giratória políticos e governantes dispostos a sacrificar o bem público pelo interesse privado. Sabemos que esta vasta teia gozou do privilégio do poder económico e político sem que se lhe aplicassem os mesmos deveres, nomeadamente fiscais. Sabemos que sempre se esconderam no segredo e que também por isso se consideram impunes. E a verdade, senhoras deputadas e senhores deputados, é que em larga medida estiveram impunes. Sempre que este Parlamento escolheu proteger o segredo bancário, dificultou o combate ao crime económico e os infratores agradeceram. Foi esse o caso quando o Banco de Portugal não utilizou toda a informação de que dispunha para retirar a idoneidade a Ricardo Salgado. Quando foi confrontado com essa acusação, Carlos Costa publicou um comunicado e explicou que os factos sobre os rendimentos de Salgado lhe tinham sido confiados ao abrigo de uma amnistia fiscal decidida pelo Governo em 2012, o RERT 3. Para se defender, o Banco de Portugal citava nesse comunicado o número 5 do artigo 5º desse regime e que agora vou citar. Nos limites do presente regime, a declaração de regularização tributária não pode ser, por qualquer modo, utilizada como indício ou elemento relevante para efeitos de qualquer procedimento tributário, criminal ou contraordenacional, devendo os bancos intervenientes manter sigilo sobre as informações prestadas. Fim de citação. Devemos ser justos, senhores deputados. Esta redação não foi inventada pelo Ministro Gaspar, nem pelo Secretário de Estado Paulo Núncio. Esta redação foi copiada, vírgula por vírgula, das duas amnistias anteriores criadas por José Sócrates quando era Primeiro-Ministro. Ao longo de 8 anos, quase 6 mil milhões de euros foram lavados por estes regimes, tendo pago taxas de imposto entre os 2,5% e os 7%. A maior fatia, 3.400 milhões, reporta ao RERT 2012. Segundo declarações de Paulo Núncio, o valor atingiu recordes porque Portugal tinha assinado acordos de troca de informação com vários países, nomeadamente a Suíça, que iriam entrar em vigor em breve trechos. Ou seja, depois de 2 amnistias concedidas por José Sócrates e antes que fosse mais difícil fugir ao fisco, o governo de Passos Coelho decidiu conceder um terceiro perdão a quem escondeu dinheiro fora do país. E não foi apenas Ricardo Salgado que aproveitou. Segundo informações públicas, Zena Albava também o fez, assim como outros envolvidos na Operação Marquês e uma longa lista de clientes da rede de fraude fiscal e branqueamento de capitais identificada na Operação Monte Branco. Podemos também, a este propósito, recordar a desfaçatez com que Hélder Bataglia descreveu o esquema montado para esconder a comissão paga à Escom e ao Gangue Espírito Santo pela compra de 2 submarinos no tempo do governo de Paulo Portas e Durão Barroso. Escondido em contas offshore, o dinheiro esperaria pela oportunidade certa de ser regularizado em melhores condições fiscais. Mas, senhoras e senhores deputados, nem só de amnistias fiscais vive a sacralização do segredo bancário no nosso sistema legal. Em Portugal, só há 2 grupos de pessoas sujeitas a acesso irrestrito à sua informação bancária. Os idosos pobres que se candidatam ao complemento solidário para idosos e os pobres de todas as idades que queiram o rendimento social de inserção. Para além disso, os bancos portugueses enviam informação sobre não residentes a autoridades estrangeiras e cá em Portugal recebemos informação sobre portugueses com contas lá fora. Mas, ao contrário do que acontece em muitos países da Europa, a autoridade tributária portuguesa não tem acesso automático à informação bancária de residentes. Ou seja, o fisco português não tem como cruzar dados e verificar se as declarações fiscais correspondem à informação bancária disponível, detectando situações de fraude fiscal. Esta medida é rejeitada há anos, alternadamente por maiorias do PS, do PSD e CDS. Um erro que, aliás, saiu muito caro ao país, como hoje sabemos.
A primeira vez que o Bloco de Esquerda propôs a revisão do regime de sigilo bancário foi em janeiro de 2000, quando elegeu o seu primeiro grupo parlamentar. Nestes 18 anos, trouxemos o tema à Assembleia da República mais 6 vezes. Hoje é a 7ª e em boa hora o fizemos. O projeto que apresentamos retoma a proposta do Governo apresentada há mais de um ano e que depois de desbarrar no veto presidencial ficou esquecida. Congratulamos-nos por isso que o anúncio deste agendamento tenha bastado para a manifestação de um acolhimento positivo por parte do Presidente da República e tenha sido acompanhada por propostas do Governo. Sabemos que há resistências e que há receios, mas pela milésima vez repetimos, não haverá acesso indiscriminado a contas bancárias. Trata-se apenas do envio anual por parte dos bancos da lista de contas com saldos superiores a 50 mil euros. O direito à privacidade pessoal, protegido constitucionalmente, não é ameaçado. O único direito que é ameaçado é o atual direito ao segredo, que beneficia quem não cumpre das suas responsabilidades sociais e mente sobre a sua situação patrimonial e fiscal. Mas isso, senhores deputados, não é um direito, isso é abuso e não pode continuar a ficar impune. A discussão em torno da troca automática de informações coloca no centro do debate o conflito permanente entre o segredo bancário e os princípios mais básicos de transparência e escrutínio. E, senhoras e senhores deputados, o PSD sempre viveu muito bem com esta cultura de silêncio e ocultação, até o dia em que viu nela uma oportunidade. Na sua agenda de vingança política, o PSD não hesitou em colocar a Caixa Geral de Depósitos em risco, abriu fogo ao Banco Público e ainda quis convencer o país que o seu propósito era a transparência. Mas não era a transparência, senhores deputados. Não era porque os ímpetos que levaram o PSD a excepcionalmente colocar o sigilo bancário na gaveta só se aplicaram à Caixa e a mais nenhum banco português. Ao fim de vários meses de inflamados e insistentes discursos, só tinham para apresentar ao Parlamento um mísero requerimento sem qualquer consequência legal, até porque esse requerimento esbarrava, imagine-se, na lei do sigilo bancário. Foi preciso o Bloco de Esquerda agendar potestativamente um projeto que reforça o acesso dos inquéritos parlamentares à informação bancária e que obriga à divulgação dos grandes credores em incumprimento em todos os bancos, para só então o PSD, em cima da hora, decidir vir a jogo com uma iniciativa legislativa que ainda assim exclui o BPI, o BPP e o Millennium BCP. Senhoras e senhores deputados, na última década o Estado português comprometeu 30 mil milhões de euros em ajudas à banca. Sabemos que a crise bancária em Portugal teve causas macroeconómicas. Sabemos que o colapso internacional de 2008 secou o financiamento dos bancos e que a austeridade causada pela Troika causou milhares de falências. Mas também sabemos, e a crise revelou, que nos balanços dos bancos, e não apenas na Caixa, pesavam créditos ruinosos. Empréstimos de muitos milhões de euros para financiar negócios obscuros, desde projetos imobiliários fraudulentos a guerras de controle acionista de grandes empresas. A irresponsabilidade do sistema bancário enquanto pivô destas práticas foi proporcional ao sentimento de impunidade de todos os envolvidos. A cultura de secretismo serviu para proteger quem não hesitou em colocar os seus interesses particulares acima de qualquer critério prudencial, ético e até legal. É por isso justo que o país possa conhecer os negócios ruinosos que tanto prejudicaram a economia. Para isso, o Bloco de Esquerda propõe que esta Assembleia atribua ao Banco de Portugal a obrigação legal de publicar informação sobre os grandes créditos incumpridos na última década de todos os bancos que tenham sido alvo de intervenção direta ou indireta do Estado, do BPN à Caixa Geral de Depósitos. Mas porque queremos ser consequentes com esta análise dos erros passados, introduzimos novas regras de transparência. Propomos que os bancos passem a divulgar a lista dos seus grandes riscos em incumprimento. Esta informação reporta apenas às dívidas que representem 10% dos fundos próprios e é essencial para quebrar a cultura de secretismo e incentivar práticas criteriosas na concessão de créditos milionários. Senhoras e senhores deputados, não há uma única medida que por si só garanta a transparência e o combate à fraude fiscal. Mas há propostas novas que acompanham as conclusões que fomos tirando das más experiências recentes e há propostas antigas, como as das alterações ao sigilo bancário para a troca automática de informações, pelas quais esperamos há pelo menos 2 décadas.
Se hoje ambas forem aprovadas, o Parlamento terá dado um passo importante no combate ao crime económico. Obrigada.